Gente, boa noite a todos que estão chegando aí devagarinho. No final, eu quero conversar com vocês sobre a nossa aula do Fluido Cósmico Universal, que não vai ser numa terça-feira, tá? Provavelmente vai ser num sábado às 20 horas, porque eu não quero interromper o nosso estudo, que o nosso lar tem muitos capítulos, senão vai ficar muito enfadonho, tá? Mas a gente conversa isso no final, quando tiver mais gente. Boa noite, não sei quem falou, foi a Marlene, né? Boa noite. A gente hoje vai dar seguimento ao capítulo de número 40, que falava sobre a energia sexual, sobre a liberdade, né, sexual que a gente está vivendo a partir da década de 60. A gente sabe que o mundo, né, ela ganhou uma nova formatação nas ideias, né? Então houve uma grande liberdade em todos os sentidos e também houve uma grande liberdade nas atitudes, nas práticas da sexualidade, etc. e tal. A gente tem que saber que tudo que a gente tem de direitos, todo direito para a doutrina dos espíritos, ela vem agregada, unida a uma obrigação. Então, não há nada que a gente faça aqui na Terra que a gente não tenha que responder. E com essa liberação sexual, né, que ocorreu principalmente a partir da década de 70, teve situações, teve o lado positivo dessa revolução, mas teve o lado negativo disso também. Então, a gente vai recorrer ao pensamento da doutrina dos espíritos não como alguma coisa castradora, porque a doutrina dos espíritos ela não nos proíbe fazer nada. Ela apenas mostra as consequências das nossas atitudes e deixa a cargo de cada um decidir o que vai fazer da sua vida. A doutrina dos espíritos ela não é castradora, não trabalha com medo, tentando coagir as pessoas a tomar a decisão A ou B. A doutrina dos espíritos ela não age dessa forma, mas ela vai mostrar para a gente que tudo na nossa vida tem consequências. E a gente sabe que isso é uma coisa óbvia, porque o nosso comportamento, a utilização do nosso livre-arbítrio, ele é regulado por uma lei chamada Lei de Ação e Reação, que até tem um livro específico do André Luiz com esse título, né? Ação e Reação, que é muito interessante, vai mostrar diversas situações, mostrar um panorama melhor sobre a questão da lei que a gente chama também de lei de causa e efeito. No entendimento que lei de causa e efeito para nós é totalmente diferente da terceira lei de Newton, que a lei de Newton é uma lei linear, a doutrina dos espíritos ela não é linear, ela é sistêmica, então a gente tem que entender, né? Ela é síntese, ela não é análise, então ela é bem diferente, né, da terceira lei de Newton. Então, em cima desse foco, a gente vai fazer só algumas colocações ainda aqui rápidas, né, porque os slides sempre ficam com vocês e eu sempre coloco as fontes bibliográficas, que é da minha obrigação, para que vocês possam depois acessar livros e aprofundar os assuntos em questão. Que aqui não dá tempo para a gente aprofundar todos os tipos de assunto que tem na obra, porque senão a gente ia fazer um livro, sei lá, em 3 anos. Então isso se tornaria extremamente enfadonho. Então, no livro Vida e Sexo, do Emmanuel, tem lá um capítulo intitulado Energia Sexual, em que é feita uma pergunta para o Emmanuel. É a mesma força que une os elementos da matéria nos corpos orgânicos e inorgânicos, né? Essa lei de atração é a mesma? Essa é a pergunta. E aí o Emmanuel ele vai responder sim, a lei de atração é a mesma para todos, né? E ele vai citar o item de número 60 de O Livro dos Espíritos. A energia sexual, como recurso da lei de atração na perpetuidade do universo, é inerente à própria vida, gerando cargas magnéticas em todos os seres à face das potencialidades criativas de que se reveste. Ou seja, ele deixa bem claro que a energia sexual é uma energia criativa, não só de corpos. É isso que eu quero deixar também claro aqui hoje, tá? Quem quiser saber mais, tem um livro do Dr. Jorge Andréa, intitulado Forças Sexuais da Alma, que ele vai abrir esse panorama.
as forças sexuais, elas não criam só corpos. É esta mesma força que os espíritos crísticos vão utilizar para criar os sistemas, as galáxias, os planetas. É isso que eu quero deixar bem claro para vocês, tá? Deixa eu ver onde eu parei. Nos seres primitivos, situados nos primeiros degraus da emoção e do raciocínio, e ainda em todas as criaturas que se demoram voluntariamente no nível dos brutos, a descarga de semelhante energia se opera inconsideradamente. Isto, porém, lhe custa resultados angustiosos a lhe lastrearem longo tempo de fixação em existências menos felizes, nas quais a vida, muito a pouco e pouco, ensina a cada um que ninguém abusa de alguém sem carregar prejuízo a si mesmos. Então, o Emmanuel mostra que a utilização dessa energia sexual é um direito nosso, mas que nós também, como todas as outras coisas da nossa vida, nós vamos responder por isso. E ele diz que naqueles que estão nos seus princípios de reencarnação ou nos brutos, né, aqueles que permanecem voluntariamente no estado de bruto, ele também vai responder pelo mau uso da sua energia sexual. No entendimento, como a lei de ação e reação não é uma lei linear, nós vamos responder, portanto, de conformidade com o nível de consciência, de aprendizado que nós temos, mas vamos responder de qualquer maneira. Então, o Emmanuel ele deixa bem claro que essa questão que nós estamos vivendo hoje no século XXI, de que o importante é ser feliz e que para ser feliz a gente se utiliza de todos os meios, inclusive das pessoas, como pontes para alcançar os nossos objetivos, fique nós sabendo que nós somos responsáveis pelas pessoas que nós usarmos também. Então é isso que o Emmanuel está colocando, né? Que muita gente acha que tem, né? Ter um relacionamento fortuito com alguém, mesmo quando a gente não está afim daquele alguém, está afim apenas de conquistar, de matar uma curiosidade. Emmanuel abre os olhos. Às vezes as nossas curiosidades ou saciar em demasia os nossos desejos poderão, no futuro, acarretar para nós expiações, situações de dores graves nas quais nós vamos ter que responder. Emmanuel faz um alerta, mas a doutrina dos espíritos não causa nenhum terror em ninguém, cada um faz da sua vida aquilo que quer, tá? Aí vamos mais para frente, só para a gente ver um pouquinho mais alguma coisa. Espera aí que eu cliquei no lugar errado. Vamos lá. E aí, mais para frente nesse mesmo livro, o Emmanuel vai falar sobre compromisso afetivo. E ele fala assim, o dever íntimo do homem fica entregue ao seu livre-arbítrio, e é verdade. O aguilhão, isso está lá no Evangelho, o aguilhão da consciência, guardião da probidade interior, o adverte e sustenta, mas muitas vezes se mostra impotente diante dos sofismas da paixão. Isso aí está no Evangelho segundo o Espiritismo. O Emmanuel tira esse trecho e começa então a fazer os seus comentários em cima dele. Ele fala assim, a guerra efetivamente flagela a humanidade, semeando terror e morticínio entre as nações. Entretanto, a afeição erradamente orientada, através do compromisso escarnecido, cobre o mundo de vítimas. Quem estude os conflitos do sexo na atualidade da Terra, admitindo a civilização em decadência, tão só examinando as absurdidades que se praticam em nome do amor, ainda não entendeu que os problemas do equilíbrio emotivo são, até agora, de todos os tempos na vida planetária. As leis do universo esperar-nos-ão pelos milênios afora, mas terminarão por se inscreverem a caracteres de luz em nossas próprias consciências. E essas leis determinam amemos os outros qual a nós mesmos. E aí ele finaliza, eu tirei só uns trechos para a gente poder refletir, para que não sejamos mutilados psíquicos, urge não mutilar o próximo. Ou seja, aquilo que a gente faz ao próximo, a gente semeia na nossa própria vida. E mais tarde a gente vai colher as plantações das nossas semeaduras. Em matéria de afetividade, no curso dos séculos, vezes inúmeras disparamos na direção do narcisismo e, estirados na volúpia do prazer estéril, espezinhamos sentimentos alheios
impelindo criaturas estimáveis e nobres a processos de angústias e criminalidades, depois de prendê-las a nós mesmos com os vínculos das promessas brilhantes, das quais nós descartamos em movimentação imponderada. Toda vez que determinada pessoa convide outra comunhão sexual, ou aceita de alguém um apelo nesse sentido, em base de afinidades e confiança, estabelece entre ambos um circuito de forças. Então, isso eu quero que vocês entendam. Naquele instante, a gente faz uma ligação não só física, hormonal, mas também uma ligação energética, né? Pela qual a dupla se alimenta psiquicamente de energias espirituais em regime de reciprocidade. Então, na hora do sexo, a gente troca energia com o companheiro. Quando um dos parceiros foge ao compromisso assumido, sem razão justa, lesa o outro na sustentação do equilíbrio emotivo, seja qual for o campo de circunstâncias em que esse compromisso venha a ser efetuado. Então, era só para a gente não... Eu queria reforçar isso, que a gente está vivendo dentro de uma atualidade, né, que eu citei até o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, que intitula de modernidade líquida, em que tudo é muito sem consistência, e a gente está vivendo esse período achando que a gente pode tudo para alcançar a felicidade ou para ser feliz, enfim, mas a gente tem que entender que a verdadeira felicidade é respeito mútuo, é amor mútuo. Enfim, a gente não pode viver fazendo o que quer, em busca ou justificando que precisamos dessas coisas para sermos felizes. Então, isso é um alerta do Emmanuel para todos nós, tá? Deixei as fontes para vocês, mas tem outras fontes, né? Bibliográficas também, que vocês poderão se utilizar futuramente para os estudos de vocês. Deixa eu agora, então. Se vocês tiverem alguma pergunta, podem fazer à vontade. Ou calar-se para todos sempre. Alguma? Podem falar. Boa noite. Oi, Edilene, pode falar. Depois eu te passo, sim, eu te passo no privado, tá bom? Nada, que isso. Edilene. Muito bem. Que nada. Nosso capítulo a seguir, ele é intitulado Convocados à Luta, e a gente vai ver que luta é essa que está sendo travada, né? E as proporções dessa luta. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso essa noite. Peraí, que eu tô fora de novo. Vamos lá. O capítulo abre falando justamente porque esse livro de André Luiz ele é escrito, ele é psicografado por volta da Segunda Grande Guerra Mundial. Então, eles vão falar, vão deixar narrados, né, vão narrar um pouco das consequências da guerra na dimensão espiritual. Porque se a guerra ela é devastadora, como ela foi a primeira e a segunda, principalmente a segunda grande guerra, né? Ela foi devastadora a nível de dimensão material, a gente não tem ideia do quanto que ela também prejudicou e o quanto que ela foi devastadora a nível da espiritualidade. E aí, enfim, a gente pode fazer algumas reflexões, que vamos ver o que vocês vão me perguntar aí. Primeira coisa, o impacto vibratório, né? André Luiz começa assim: nos primeiros dias de setembro de 1939, nosso lar sofreu igualmente o choque. O choque porque passaram diversas colônias espirituais, quer dizer, não era só nosso lar, mas diversas, ligadas à civilização americana. Era a guerra europeia, tão destruidora nos ciclos da carne quanto perturbadora no espírito. Essa figura aí, esse Give em movimento, né? Ele vai mostrar
um pouquinho para vocês a lei de ação e reação. Quando a gente tem uma ação, é como se fossem essas ondas aí, né? Quando eu jogo uma pedrinha pequena dentro de um lago que está parado, ele vai promover uma ondulação, uma onda. Isso é um efeito daquela pedrinha que eu joguei. Só que uma guerra, ele não é uma pedrinha que se joga no lago. É um pedregulho imenso, né, que se joga. Ele tem uma força, uma propagação de ondas muito grande. É como se fosse hoje, para a gente entender, um tsunami. E isso a gente está falando a nível de efeito. Por isso que as guerras, elas deixaram nas nações que as promoveram e sustentaram e que participaram grandes karmas coletivos. Porque isso não é uma atitude isolada. Isso é uma atitude de nações. Uma guerra não se faz com uma pessoa. Uma guerra se faz com um conjunto de pessoas, se faz com nações. Então imagina a proporção desse efeito. Isso é para a gente pensar, quando a gente tem uma atitude ruim, que a gente também promove, né, uma onda ao nosso redor. E quanto mais peso essa nossa atitude tiver, quanto pior ela for, quanto mais carreada ela for do mal, mais a gente vai desencadear essa onda, ela vai se propagar, ela vai atingir não só a gente. A gente tem uma ideia muito individualista, como se a gente vivesse no planeta apartado de todas as coisas. Mas a gente sabe hoje, pela própria física quântica, que nós estamos todos interligados. E pela doutrina dos espíritos, nós temos essa comprovação também, pelo fluido cósmico universal, que a gente vai até fazer uma aula, né? É esse fluido que todos nós estamos mergulhados. Então, quando eu tenho uma atitude negativa, essa minha atitude negativa, ela vai se propagar e vai atingir pessoas que estão na minha proximidade. Quando eu digo proximidade, não é fisicamente, não, mas proximidade vibratória de frequências. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu faça, sei lá, faça uma fofoca da vida de alguém, né? Eu vou, com a minha fofoca, eu vou estar dentro de uma frequência em que eu vou atingir várias pessoas desencarnadas que gostam de fofoca como eu. E dependendo do tamanho da minha fofoca, olha a legião que eu vou estar arrebanhando com uma atitude que até então parecia tão inocente, que era falar mal de uma pessoa. Isso é só para a gente começar a ter noção da proporção que é as coisas que a gente pensa. Porque André Luiz fala que o pensamento ele é matéria e ele se propaga pelo fluido cósmico universal no qual todos nós estamos mergulhados. Então, dependendo da intensidade daquilo que eu faço, eu vou arrebanhar um grande número de almas encarnadas e desencarnadas. Então, veja a proporção do mal que eu poderia estar fazendo. Isso é para a gente pensar que nada que a gente faz está isento de responsabilidade. Ah, mas eu só pensei. Você só pensou, mas quando você pensou, você jogou, você propagou essa onda para fora, porque o pensamento é matéria, e toda matéria, quando ela é utilizada, ela tem vibração. Ela vai ter vibração. E se ela vibra, ela vai propagar uma onda, ela vai propagar um efeito, da qual essa vibração, essa onda, vai formar uma sintonia, uma frequência que vai ter uma sintonia. Então eu vou arrebanhar um número imenso de pessoas. Eu não sei se eu estou me fazendo entender para todos que eu estou falando de física. Quando eu penso, eu gero vibrações, eu gero ondas. Toda onda vai formar uma frequência. E toda frequência ela tem faixas. Então tem as faixas, as frequências, as faixas dos fofoqueiros, as frequências, né? Ou as faixas daqueles que desejam o mal das pessoas, a frequência ou a faixa dos ciumentos, a frequência ou a faixa, sei lá, dos violentos, né? Eu estou fazendo isso, eu estou fazendo uma ressonância.
Eu estou entrando dentro de um circuito, de uma frequência. E com eles, e com essa frequência que eu passo a sintonizar, eu estou arrebanhando um número grande de pessoas que vibram nessa mesma faixa, encarnados ou desencarnados. É isso que eu estou querendo dizer para vocês. Nada que a gente faz que parece tão inocente não é inocente. E aí, a conversa do André Luiz, né, vai culminando na questão, né, ele é orientado a proteger-se. Por quê? Porque é uma questão de sintonia, foi o que eu falei para vocês. Então ele coloca assim: além de valiosas recomendações no campo da fraternidade e da simpatia, determinou o governador tivéssemos cuidado na esfera do pensamento, preservando-nos de qualquer inclinação menos digna de ordem sentimental. Por quê? Porque toda vez que, imagina que eu entrasse na frequência do mal, eu estava entrando na frequência da Segunda Grande Guerra também. Com isso, eu estava potencializando a Segunda Grande Guerra. Então, é para a gente ver que o nosso pensamento ele não é tão inofensivo como a gente pensa que é. O próprio governador começou a fazer recomendações para que as pessoas vigiassem, se vigiassem e orassem. Para a valorização e enriquecimento do caminho que lhe compete percorrer, recebe dessa mesma vida que o acalenta e a que deve servir o tesouro do cérebro, por intermédio do qual exterioriza as ondas que lhe marcam a individualidade no concerto das forças universais e absorve aquelas com as quais pode entrar em sintonia, ampliando os recursos do seu cabedal de conhecimentos e das quais se deve aproveitar no aprimoramento intensivo de si mesmo no trabalho da própria sublimação. Então, toda vez que eu penso qualquer coisa, qualquer assunto, eu estou me sintonizando com aqueles que gostam e pensam do mesmo assunto. Hoje a gente está aqui tendo a nossa aula do André Luiz, e se a nossa casa estiver frequentada por espíritos, poderão esses espíritos estarem aqui hoje participando da aula, poderão estar em ressonância com a aula. Quando a gente está lá na casa de Oswaldo Cruz, por exemplo, a gente está fazendo uma aula, os espíritos que lá muitas vezes vão até a casa de Oswaldo Cruz aproveitam para fazer os seus aprendizados também. Ou são levados da espiritualidades até a instituição para que possam também receber conhecimentos. Então, entenda, a gente forma uma multidão ao nosso redor. Tudo que a gente é, que a gente pensa, que a gente vibra, que a gente gosta, a gente vai atrair para nós. Então, essa é a recomendação do governador para que todo mundo ali na colônia espiritual nosso lar, daquele instante, já que o planeta Terra estava em conflito, passasse a se vigiar muito mais do que pensa, para que não potencializar a guerra que estava acontecendo aqui na dimensão material. E aí no Livro dos Espíritos a gente vai poder conversar um pouquinho sobre a questão da guerra. Kardec também perguntou: o que impele o homem à guerra? E aí os espíritos respondem: predominância da natureza animal sobre a espiritual e transbordamento das paixões. No estado de barbaria, os povos um só direito conhecem, o do mais forte. Por isso é que, para tais povos, o da guerra é um estado normal. À medida que o homem progride, menos frequente se torna a guerra, porque ele lhe evita as causas, fazendo-a com humanidade quando a sente necessário. Então, à medida em que a gente vai evoluindo, a gente vai evitando as guerras e vai evitando também os confrontos entre nós. Porque a gente pensa assim, quando a gente pensa em guerra, a gente pensa nessa guerra aí de armas, né, de fogo, que retiram vidas, mas quantas guerras às vezes existem dentro dos nossos lares? Guerras ideológicas, guerras de opiniões. Então, lugares que a gente às vezes faz muito confrontamento, a gente discute demais, a gente briga demais, a gente discorda demais. Então, para isso também vale essa questão do estudo da guerra essa noite. Porque quantos duelos nós travamos dentro da nossa própria família às vezes? Ou dentro do ambiente de trabalho, ou dentro do círculo social que a gente é obrigado a conviver. Então, é para a gente pensar nisso também. Aí Kardec continua: da face da Terra, algum dia a guerra desaparecerá? Porque isso é uma pergunta que a gente quer saber, a gente não quer mais guerra, né? Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Nessa época, todos os povos serão irmãos.
Então, quando nós praticarmos a lei de Deus, que está escrita lá na nossa consciência, mas para nós praticarmos a lei de Deus, nós temos que vencer a nossa consciência egóica. A nossa consciência egóica, ela, ela valoriza demais, né, o individualismo, e ela gera as duas grandes chagas da humanidade, o orgulho e o egoísmo, que são totalmente antagônicos às leis de Deus, que são leis de caridade, de humildade, de fraternidade, de amor. Então, o homem, para ele ajudar nessa tarefa de fazer com que a guerra desapareça do planeta Terra de vez, nós precisamos, primeiramente, nos conhecer para a gente poder trabalhar aquilo que movimenta as guerras. O que movimenta as guerras? O orgulho e o egoísmo. Oi, Célia. Sim, porque uma das características, isso está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, intitulado Há muitas moradas na casa de meu pai, que vai falar das características dos mundos. O mundo de provas e expiação predomina o mal. A guerra é um mal. Então, quando a gente tiver ingresso já no planeta de regeneração, é um mundo em que o bem vai predominar. Então, essas guerras aí, com essas proporções, elas não vão mais existir. Até porque não comporta mais aqui expiação. Então, não vai ter mais esse tipo de situação, porque não vai poder promover esse tipo de situação, que são as expiações. Porque todas as guerras, né? O que? O mundo de transição? Hum. Ah, ela vai desaparecer, porque mundo de regeneração não comporta guerra. Aquilo que eu entendo, não, pelas classificações que Kardec dá lá no capítulo 3. Porque o mundo de regeneração, apesar de ser um mundo transitório para mundos ditosos e felizes, né? É, para os outros mundos, ele é um mundo em que já há um predomínio do bem. O Kardec coloca isso lá. Então, a guerra é um mal. Então, é um mal que não vai existir na regeneração. Lá dizem que nós teremos provações, mas não mais expiações. Naquilo que eu entendo, tá, Célia? Nada. Que objetivou a providência, né, Deus, tornando necessária a guerra? Não ali é uma questão de tradição, né? Que a guerra nunca é necessária, mas por que Deus permite, né? A liberdade e o progresso, né? Para que essas duas coisas, né, a liberdade e o progresso, que são leis, se fizessem presente e ao mesmo tempo que nós aprendêssemos a usar melhor da lei de liberdade, porque a gente está aqui justamente para aprender a fazer escolhas. Isso faz parte da lei de liberdade, livre-arbítrio. Fazer escolhas é livre-arbítrio. Então, Deus não poderia tolir a gente. Tolindo, a gente não poderia desenvolver livre-arbítrio. E com isso, nós aprenderíamos mais rapidamente a progredir. O lado positivo da guerra é que a guerra trouxe progresso para a gente. Não só progresso científico, tecnológico, mas também para aqueles que souberam aproveitar, ela foi uma alavanca na parte espiritual, na parte moralizadora do ser, sem dúvida nenhuma. Vamos lá. Continuando. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter por objetivo o resultado da escravização? Ele é um exercício da lei de liberdade, né? Ela se instala para que a gente possa exercer melhor essa liberdade a nível de plano material, porém a gente tem que entender que o ser humano ele é oportunista. Quantas pessoas enriqueceram na Segunda Grande Guerra Mundial? Através do oportunismo. Desculpe a sinceridade, quem conhece a história do fundador das Casas Bahias, quem conhece vai saber que ele, na minha opinião, ele foi um oportunista.
né? Quem conhece, eu não sei se todos aqui conhecem a história dele, mas ele viveu na Segunda Grande Guerra Mundial, ele estava na Europa, e lá ele perdeu tudo, fez um dinheiro, veio para o Brasil e fez fortuna. Quem conhece a história dele, a gente vai ver que ele foi bem oportunista. Porque na guerra, o que acontece? Depois, quando tudo é destruído, existe a questão do câmbio, porque não se tem, né? Não tem mais supermercado para você fazer compra, tudo isso fica inviável. Então, existem muitos cambistas durante a guerra, e ele foi um que se aproveitou desse momento para vender as coisas a preços exorbitantes e ganhar dinheiro. Mas isso aí, né, é só um exemplo que eu estou dando, né? E aí a resposta é escravização temporária, para esmagar os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Então, aqueles que sofrem a opressão, eles também, pela opressão, podem evoluir. Ou seja, a dor é um mecanismo que faz a todos nós evoluirmos, sem sombra de dúvida. Então, os oprimidos pela dor da opressão, eles evoluem. Mas tudo isso a gente tem que entender que está ligado à lei de ação e reação. Ninguém sofre por um acaso. Né? A Mirza, que está aqui presente, uma vez ela me corrige aí, Mirza. Um pensamento, ela disse assim, que ela ouviu uma determinada palestra, que falava mais ou menos assim: há injustiças sociais, mas não há injustiçados. Não sei se eu estou certa, a Mirza me corrija aí se eu falei errado. Tá? Ah, obrigada. Viu? Nunca mais esqueci, essa frase para mim foi genial, né? Porque nós cometemos injustiças, mas nós apenas servimos de instrumento de escândalo, né? Para que o outro expie. O que é o escândalo? Expiação, né? Que Jesus falava. Né? Nós apenas servimos de instrumentos para que o outro venha expiar. Então, aqueles povos que sofrem, que passam por um período de opressão, a gente tem que entender que eles não estão vivendo aquilo ali por acaso. O acaso nas leis de Deus não existem. Tá bom? É isso que a gente precisa entender. Tem uma causa que às vezes foge à nossa compreensão, porque a gente não tem uma visão abrangente da vida material e espiritual. A nossa visão é muito setorizada quando a gente está na matéria. Mas não há. As leis divinas não promovem injustiças. Essa já não foi a Misa que deu. Essa sou eu que costumo falar sempre. Aí eu vou seguir. 745. Que se deve pensar daquele que suscita a guerra para proveito seu? Gente, eu não gostaria nem de pensar sobre isso, né? E aí eles colocam: grande culpado é esse, e muitas existências lhe serão necessárias para expiar todo o assassínio de que haja sido causa, porquanto responderá por todos os homens cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. Lembra daquela onda? Então, aquele que suscitou a guerra, olha a onda que ele promoveu. Quantas pessoas morreram por causa de uma decisão dele, de uma situação que ele incentivou para benefício pessoal? Quantas vidas a espiritualidade coloca ali vão ser necessárias para que ele possa reparar essa falta que ele cometeu com um grande número de pessoas. Daí vem os resgates coletivos. Então, quando a gente escuta assim, caiu um avião, morreu tantas pessoas, teve um tsunami, morreu tantas pessoas. Entenda, o acaso não existe. Os resgates coletivos são importantes porque nós erramos também em coletividade. Esse aí é um exemplo de erro em coletividade. Então, cuidado com o que a gente alimenta. Porque se eu alimento a guerra por pensamentos, eu também tenho uma parcela para responder disso daí. A gente não está isento dessa responsabilidade. Quando eu penso mal, eu boto um tijolinho lá no umbral grosso, sei lá, eu vou ter que responder por esse tijolinho que eu botei lá para manter essa construção, para dar essa sustentação. Então, entenda, nosso pensamento não é tão assim ingênuo, inocente quanto a gente pensa, não. É hora da gente repensar. Ação e reação. Eu coloquei assim esse pedacinho que a gente vai ler assim: não jogue a pedra, porque se eu jogar a pedra eu sou responsável por ela, mas também não abaixe para pegá-la. Por quê? Porque olha só, se alguém me joga a pedra, né? Joga a pedra em mim, e eu abaixo para pegar, qual é o nome disso? É revide, não é? O nome disso é revide, é vingança. Se eu abaixei para pegar a pedra passa a pertencer a quem agora? A mim. Então, gente, pelo amor de Deus, não joga a pedra, mas também não abaixa para pegar, porque você vai responder da mesma forma.
E aí há uma conversa que vai haver com o André Luiz e o Salustio, que eu botei ali embaixo para relembrar quem ele é, funcionário da regeneração. E ele coloca assim: infelizes dos povos que se embriaguem com o vinho do mal, disse-me Salustio, ainda que consigam vitórias temporárias, porque as vitórias aqui embaixo são todas temporárias, né? E essas vitórias que a gente promove, de que há um vencedor e um perdedor, isso são vitórias temporárias. Por isso que a gente tem que trocar a competição pela cooperação. Porque na cooperação não tem vencedor. Na cooperação todos vencem, todos ganham. Mas numa vida, num cotidiano em que nós vivemos dentro de um lema de... Ai, fugiu a palavra, acabei de falar e fugiu a palavra. De competição, nós vamos saber que dentro da competição tem um vitorioso e um perdedor. Então, as vitórias serão sempre temporárias. Não é melhor a gente perpetuar as nossas vitórias trabalhando junto, as vitórias são eternas, né? Ainda que consigam vitórias temporárias, eles servirão somente para lhes agravar a ruína, acentuando-lhe as derrotas fatais, né? Porque mais eles serão responsáveis por mais números de situações, de mortes, de desgraças. Então, isso são vitórias que não valem a pena. Quando um país toma a iniciativa da guerra, encabeça a desordem da casa do pai e pagará um preço terrível. Isso vai em ressonância à pergunta de Kardec, quando diz que aquele que suscita a guerra para proveito pessoal. Então, aquele que dá o primeiro passo em relação a início de uma guerra, ele é mais responsável por aquela guerra do que o outro. Tá? Ele é mais responsável. O outro também vai ter responsabilidade, não se faz guerra sozinho, mas terão responsabilidade. Por isso que aqui na Terra eu digo que ninguém erra sozinho, porque é um planeta de provas e expiações. A gente não erra sozinho porque a gente ainda revida. A gente não erra sozinho porque a gente ainda é imperfeito. Agora, à medida em que a gente vai se afastando do mal, a gente vai saindo desse compartilhamento, literalmente, tá? Se devemos lastimar a criatura em oposição à lei do bem, com mais propriedade devemos lamentar o povo que olvidou a justiça. A justiça de Deus, entenda isso. A justiça dos homens não. A justiça dos homens ela é falha. Ela muitas vezes é olho por olho, dente por dente. A justiça dos homens é permeada das suas imperfeições. A justiça dos homens muitas vezes são desrespeitosas, são violentas em algumas circunstâncias. Nós estamos falando da justiça de Deus, cuja base é o amor e a caridade. Ação e reação. Eu coloquei ali assim, interrompendo o ciclo do mal. Vocês estão vendo essa figura animada? Né? Tem bate, o outro bate, fica perpetuando um ciclo, né? Como é que eu faço esse ciclo acabar? Fazendo o que aquele bonequinho ali fez, ele segurou a bolinha dele. Ele começou a não participar do mal. E aí o que acontece? Esse movimento entre o mal e a vingança, porque cada vez que há um mal, alguém pratica o mal, o outro do outro lado, que ainda tem o mal dentro de si, se vinga, fica alimentando esse circuito de ação e reação. O que aquele bonequinho faz? Ele interrompe esse circuito com amor. Eu coloquei essa imagem para a gente ilustrar a nossa convivência também do dia a dia. A gente foi chamado a conviver com almas difíceis na nossa vida, para que a gente aprendesse a amar e perdoar. Mas vou fazer uma parte aqui. Nós fomos convidados a viver com almas difíceis porque nós somos difíceis. Olha a lei. Né? Não é por um acaso. A gente caiu ali. Ah, nossa, eu caí aqui. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Eu me sinto um peixe fora do aquário. Não, filho, você é peixe do aquário. Entenda isso. Nós não fomos jogar de paraquedas. Tipo assim, ai meu Deus, a Eni reencarnou ali naquela família. Nossa, eu estava dormindo depois do almoço, tirei um cochilo quando eu vi ela já encarnou. Não tem nada disso. Nós encarnamos aonde nós precisamos estar inseridos. Para a gente parar aquela bolinha, como fez aquele bonequinho ali, segurou a bolinha. Interromper. Por isso que Jesus disse, se alguém te bater na face direita, né? Se alguém vem e te oferece a outra face. Oferece a outra face. O que é oferecer outra face? Mostrar para ele que tem uma outra forma de viver. Que não é a forma do circuito fechado entre mal e vingança.
mas que tem uma outra forma de viver, que é a forma do amor, que é a forma da paz. Eu não estou falando com isso para a gente se expor e dar a nossa cara bordoada até ficar desse tamanho cheia, não, de bofetões. Eu estou falando para a gente mostrar que a gente pode parar essa bolinha com amor e com respeito. Depende da gente. A gente foi chamado a fazer isso numa pequena escala. Às vezes dentro de uma família ou dentro de um relacionamento que a gente foi chamado para isso. Essa é a nossa tarefa pequena. E a gente reclama tanto da vida. E a gente acha que vai salvar o mundo. A gente não consegue se salvar. Mas a gente acha que vai salvar todo mundo. E aí a conversa deles continua. Quando soa o clarim de alerta, em nome do Senhor, precisamos fazer calar os ruídos de baixo para que o apelo se grave em nossos corações. O ruído de baixo não é só aquele que vem da terra, não. É o ruído do nosso baixo interior. Não é só isso. Que ali o alerta era muito maior. Lembra que o governador falou? Vigie os pensamentos de vocês. Então não é só debaixo do planeta Terra que está em conflito armado, chamado guerra, não. É dos nossos conflitos interiores. Da sombra que tem dentro de nós, do lado bom e do lado ruim que ainda existe dentro de nós. Essa dualidade existe dentro de nós. É para a gente silenciar esses apelos selvagens, instintivos e maléficos que ainda existem dentro de todos nós, ou da grande maioria de nós, para que a gente não venha a reforçar o mal ou ajudar a perpetuar o mal que existe. Aí eu deixei a bolinha do amor ali, do bonequinho segurando para a gente lembrar. E aí ele vai fazer colocações. De qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. A única novidade é o acréscimo, né? Porque eles vão saindo para o nosso lar e ouvindo, né? O que as pessoas estão falando, cada um mais desesperado que o outro. O que mais me chamou a atenção foi a velhinha que estava preocupadíssima que o marido dela voltasse. Me deu uma vontade de falar assim para ela, até que a morte separe. Já separou, dona. Né? Mas é aquilo que a gente não trabalha e a gente vai com esse rancor disfarçado para a espiritualidade, que é com isso que ela estava. Né? Ela amava esse coroa? Não, ela não queria ver ele pelas costas. Né? Quando é que a gente sabe que a gente perdoa a pessoa? Quando a pessoa não causa mais nenhum mal-estar na gente e ela estava desesperada porque ele ia voltar. Então, entenda, uma relação que não foi feito tudo que precisava. Né? E é isso que foi mais que me chamou a atenção. Eu não botei, não, mas eu ria tanto. Foi a primeira coisa que eu pensei foi isso. Até que a morte separe, a morte já separou. E aí coloca assim, de qualquer modo, não vejo motivo para precipitações. Essa foi a colocação mais inteligente que eu achei, né? A única novidade é o acréscimo de serviços que, no fundo, constituirá uma bênção. Quer dizer, eles ali vão ter mais serviços, mas que, no fundo, aquele mais serviço que todos eles vão ter ali, na colônia espiritual nosso lar, vai ser uma bênção. Olha o lado positivo. Não é aquela pessoa que você mostra o copo com meio copo de água e a pessoa fala assim, tá meio vazio. Não, esse cara vê o copo meio cheio. Ele é diferente. Ele falou assim, mais trabalho, mas mais oportunidade para eu evoluir. Se fosse a gente, eu falasse, ai meu Deus, mais trabalho, queria tanto ficar na rede final de semana, né? Mas não, eles estão vendo acréscimo, né? Quanto ao mais, tudo é natural ao meu ver, dizia aquele que estava passando. A doença é mestra da saúde, ou seja, o mal vem para bem, né? O desastre da ponderação, quer dizer, então ele estava tirando da desgraça uma coisa boa, e é verdade. A gente pode olhar para as coisas ruins e ver só coisa ruim, ou olhar para as coisas ruins e tirar o lado bom que toda coisa ruim tem. Então, é pensamento positivo. Tá ruim, mas procura o lado bom da situação. E continuei deixando o bonequinho do amor ali pra gente olhar. Eu coloquei isso aqui, do eu e do tu para um nós, porque a gente vive muito dentro do nosso individualismo, né? Eu. O que vai ser de mim? Por que eu estou sofrendo? Tipo assim, porque eu, né? Os outros que se dane. É mais ou menos isso. Porque quando eu falo assim, por que eu estou sofrendo? Equivale dizer que sofre o outro que se dane, mas eu não. Equivale a isso. A gente tem que abolir o eu e o tu e colocar o nós nas nossas relações. Então, tira o eu e o tu e deixa o nós nas relações. A relação fica mais sadia. Eu não vou pensar o que é bom para mim, mas o que é bom para nós. Né? Para de tirania até nas relações interpessoais. A gente é muito tirano.
Então, deixa um pouco a nossa tirania, o nosso egoísmo de lado e vamos viver mais o nós. É difícil? É. Se fosse fácil, a gente não era espírito imperfeito, a grande maioria. A gente era espírito crístico. Então, vamos ver uma situação assim. Eu verso, esqueçamos o meu programa, porque é o que eles escutam quando eles estão andando pelo nosso lar, né? Então, eu verso estava preocupado, esqueçamos o meu programa para pensar em nossos programas. Então, não é questão de um indivíduo que você vai atrasar a reencarnação, você vai atrasar não sei o quê. Gente, esquece disso, vamos pensar no nós. Porque uma guerra não acarreta problema para um, acarreta problema para todo mundo. Só que tem gente que é menos respingado, mas todo mundo é. Que foi o que aconteceu. A guerra foi lá na Europa, mas ela respingou também no Brasil. Então entenda, não existe. Nós estamos todos mergulhados no fluido cósmico universal. Então vamos parar de pensar no eu e no tu, né? E vamos pensar no nós. Isso é que é interessante. Juntos a gente pode construir muito mais. Sozinhos é pouco. É válido, mas é pouco. E aí as ponderações. Irmãos de nosso lar, é o governador. Não vos entregueis a distúrbios. Eu acho que já está me avisando aí que está faltando, né? Não vos entregueis a distúrbios do pensamento ou da palavra. A aflição não constrói, a ansiedade não edifica. Né? Então, o que adianta eu ficar aflito? O que adianta eu ficar ansiosa? Eu não vou poder correr com o tempo, não vou poder chegar antes do tempo em algum lugar. E com isso eu não vou construir nada, porque eu só posso construir no aqui e agora. Então vamos ver o que a gente pode fazer por hora e vamos esquecer o futuro, deixa o futuro para quando o futuro chegar. Saibamos ser dignos do clarim do Senhor, atendendo-lhe a vontade divina no trabalho silencioso em nossos postos. Ou seja, vamos fazer aquilo que a gente dá conta aqui, vamos fazer aquilo que a gente dá conta. Porque Deus não está esperando que a gente faça mais do que a gente dê conta. Ele sabe até onde a gente dá conta e sabe onde a gente não dá conta ainda. Então vamos fazer tudo que está ao nosso alcance. Ao invés de ficar reclamando, lamuriando, vamos fazer o que a gente tem que fazer. Aquela voz clara e veemente de quem falava com autoridade, porque poder e autoridade têm diferença. Poder é algo que nos é conferido e tudo aquilo que nos é dado pode ser tirado, mas a autoridade é construção pessoal. Então o governador, ele tinha autoridade porque ele era verdadeiramente um homem moralizado, então ele falava com o poder da autoridade dele, né? Com autoridade e amor. Operou singular efeito nas multidões. Claro, ele não falava como um teórico da boca para fora, ele falava daquilo que ele vive. Então, isso tem um poder muito grande, né? No curto espaço de 1 hora, todas as colônias regressavam à serenidade habitual. Então, no curto espaço de 1 hora, a palavra do governador conseguiu estabilizar a harmonia numa colônia. Isso é para a gente ver o poder da palavra. Em 5 minutos, em 1 minuto a gente pode destruir a vida de uma pessoa. Em 1 minuto a gente pode erguer a vida de uma pessoa. Depende do que a gente faz com as palavras que a gente tem. Foi só. Eu botei só até aí, tá bom? Não vale aqui. Eu vou parar aqui, porque nós temos 8 minutos, eu vou começar o capítulo para parar. É o que vai acontecer. Então eu vou aproveitar para falar com vocês. Eu ainda não olhei lá como é que estão as perguntas sobre o fluido cósmico universal. Essa aula eu vou dar extra, eu pretendo dar num sábado, às 20 horas, eu vou marcar isso com vocês. Não vou dar no dia de aula, porque eu não quero atrasar o estudo nosso lar. Isso é um assunto à parte. Quem quiser participar, participa. Quem não quiser, não participa, não é obrigatório. Tá? Vou preparar o material todo direitinho, botar em slide para tornar o assunto mais didático possível, porque eu sei que tem gente que tem muita dificuldade para entender fluido cósmico universal. E eu vou preparar essa aula para todos nós, bem direitinho lá, da melhor maneira. Não sei quais são as perguntas, mas gostaria que vocês deixassem as perguntas de vocês para que pudesse ser proveitoso, né? Porque me adianta para eu já ir formulando os slides e formulando a aula. Mas também, gente, se no dia vocês não tiverem nenhuma pergunta e no dia tiver, façam. É só para facilitar mais a minha vida. E aí eu poder abranger mais também na hora de falar, eu já vou sabendo quais são as dúvidas, eu já vou vendo os caminhos que eu vou abranger e de que forma que eu devo me pronunciar, tá bom? A aula, volto a dizer, não é obrigatória, é uma coisa extra. Que assim que eu conseguir me organizar, eu vou fazer, a aula vai ser dada pelo Google Meet também, tudo normal, tá bom? Vou tentar gravar, não sei se vale a pena, eu vou gravar, depois eu boto lá, quem quiser ouvir, ouve, tá? E vou, provavelmente disponibilizo os slides mesmo, porque eu nunca guardo os slides, eu sempre dou para as pessoas quem quer.
tá? Vamos fazer assim, tá bom? Se vocês podem convidar pessoas conhecidas de vocês para participarem da aula, tá? Pode convidar. No dia, eu vou disponibilizar o link umas horas antes da aula para vocês. Aí vocês passam para os amigos de vocês. Eu não vou me encarregar de fazer esse serviço, tá bom? Então, eu posso convidar meu amigo que está lá no norte do país? Pode, até no outro país. Mas você é o responsável de mandar o link para ele. Eu não vou ficar com essa responsabilidade, tá? Vocês podem convidar quem vocês quiserem. A nossa sala aqui cabe 100 pessoas. Não acredito que vai ter 100, mas 100 pessoas cabem. Então, vocês podem convidar quem vocês quiserem, mas desde que a pessoa tenha noção da doutrina dos espíritos. Porque se chega uma pessoa muito crua, eu vou falar de fluido cósmico universal, a pessoa vai ficar me olhando. Então, alguém que tenha uma certa noção da doutrina, até para poder aproveitar, tá? Não precisa ser um expert, mas pelo menos conhecer alguma coisa. Não pode estar totalmente cru em relação ao assunto, tá? Eu vou gravar sim, depois eu boto lá, eu disponibilizo para vocês dentro do Google Drive, que nem eu faço nas nossas aulas, só que eu abro uma pastinha separada e boto para vocês o material, tá bom? Muito bem, gente. Quem gostaria de fazer a prece final? Nós temos 5 minutos, eu posso convidar uma outra pessoa. Que tal o Eduardo? Tá aí ainda ou já saiu para aula? Tá aí não, né? Então, quem poderia fazer a prece final? Tá aí sim, apareceu. É tu mesmo, Eduardo. Pode. Ah, aí eu tenho mania de perseguição, somar. Vou ficar aqui nesse planeta mesmo. Vamos lá, gente. Faz então a nossa prece. Vamos orar por todos os que nós sabemos que estão passando momentos de dificuldade, porque o que não falta é gente sofrendo. Até porque a gente está no planeta de provas e expiações. E esse período foi falado no sermão profético. É interessante que no próximo capítulo nós vamos citar o sermão profético. Vocês vão ver o capítulo 42, que fala justamente sobre a transição planetária. Tudo que está acontecendo, Jesus, ele, ele profetizou há mais de 2000 anos atrás. Tá? Então vamos lá, Eduardo. Som na caixa.